Hoje não está escrito, há uma luz no final do túnel. Hoje falaremos sobre a depressão, um problema que afeta até 9% dos canadenses. Fique conosco para uma conversa muito importante com nosso grande amigo, o Dr. Viriato Ferreira. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Dr. Ferreira, bem-vindo mais uma vez ao programa do Está Escrito. Hoje nós gostaríamos de falar sobre depressão. Eu às vezes me sinto triste, eu sei que muitas pessoas... Será que eu estou deprimido, sentindo-me triste? É isso que é depressão? Não, Bill. A depressão é algo que temos tentado definir ao longo destes anos, ao longo dos séculos. Toda a gente tem momentos na sua vida em que se sente triste. Ou por alguma razão, um trabalho, família, alguém que perde um ente querido, por exemplo, alguém que perde um emprego, ou, por exemplo, se o filho tem problemas, a filha tem problemas. Lógico. Toda a gente tem momentos em que se sente triste. Mas, na maior parte dos casos, essa tristeza não afeta muito a qualidade de vida da própria pessoa. São momentos em que acontecem certas coisas, como estes que acabámos de dizer, mas que, passado uns dias, a pessoa consegue sair e reganhar outra vez uma certa alegria na vida, uma visão de vida e pronto, e passa-se e vai curando com o tempo. A depressão, e estamos a falar aqui numa palavra que tem muitos subgrupos. A depressão normalmente é uma situação diferente. É uma situação em que os sintomas da tristeza, e há 9 grupos de sintomas principais que podem ser utilizados na definição ou no diagnóstico da depressão, mas estes sintomas normalmente persistem mais de 2 semanas. Mas antes de entrarmos nisso, eu gostaria de classificar aqui vários dos grupos. Okay. A depressão, por exemplo, há depressões reativas, reações a certos episódios. Por exemplo, a perda do emprego pode gerar uma depressão. Normalmente gera uma tristeza, ansiedade, mas pode degenerar ou pode aumentar os seus sintomas para chegar a uma depressão. É o tipo de depressão reativa. Há certas coisas às quais nós reagirmos. Certo. Acontece uma coisa e a minha reação a essa Depois há, por exemplo, a depressão bipolar, ou a doença bipolar, que é caracterizada por estarmos bem ou então muitíssimo bem, pensamos que somos os super-homens, não é? Fazemos tudo, conseguimos tudo, mas seguidos de momentos de uma grande quebra e momentos de muita depressão. Então as pessoas, é tipo ioiô, que vem cá acima, vem cá abaixo, e é muito difícil prever quando é que a pessoa está em baixo e quando está em cima. É a doença bipolar. Então Isto vai de um polo ao outro. De um polo ao outro. Okay. E muitas vezes o polo positivo, digamos, o polo de... em inglês chama-se Manic Depressive Disorder, chamava-se isso na fase da mania, digamos, a fase alta, pode ser a normalidade, e depois vem-se abaixo, e depois vem-se a normal e depois vai-se abaixo. Depois há, por exemplo, as depressões relacionadas com o clima, com o tempo, com a altura do ano. E aqui no hemisfério norte, nos países de latitudes mais acima, há, por exemplo, o SAD, que é o Seasonal Affective Disorder, que é a desordem afetiva sazonal. O inverno, os invernos com muita neve, com frio, certo. As pessoas ficam muito dentro de casa, pouca luz solar, certo, falta de sol, é outro tipo de depressão. Como está a ver, há depressões, por exemplo, as depressões pós-parto, em que normalmente 1 a 2 semanas depois do parto, e pode acontecer até 2 anos depois do parto, a mãe
passa por períodos de depressão que podem ser bastante graves. Portanto, há muitos grupos, mas a definição do que é a depressão, o diagnóstico, é às vezes um bocadinho difícil. Nós temos utilizado nos últimos anos uma definição que há 9 sintomas principais. E depois de uma conversa longa, de tentarmos ter um bom relacionamento com o doente e perceber exatamente o que se passa, se a pessoa tiver 5 destes 9 sintomas, é classificado como uma depressão maior, ou major depression. 2 dos 9 já é um mild to moderate form. E esses sintomas são, por exemplo, sintomas de apatia, de uma profunda tristeza. E estes sintomas que durem mais do que 2 semanas e que comecem a afetar a vida da pessoa. Portanto, a apatia, eu lembro-me de doentes, de ter visto doentes que estão como que se perderam a energia da vida, o vigor da vida. Isso é um dos sintomas. Depois temos agitação. Pessoas muito ansiosas que... restless, ou portanto sem descanso, que estão constantemente à procura e que muitas vezes não acabam as tarefas que começaram a fazer porque há qualquer coisa que dentro delas que fazem com que elas se sintam realmente muito agitadas. Outro possível sintoma são distúrbios no sono. Ou dormir muito, mas há pessoas que estão deprimidas e não conseguem dormir. Têm insónias. Podem adormecer, mas passado 2, 3 horas acordam e começam logo a pensar nos problemas e depois estão 2, 3 horas acordadas e depois o cansaço é tanto, voltam a dormir, depois têm que se levantar para ir para o emprego. Portanto, isso é outro, distúrbios no sono. Não é só o dormir muito. O dormir pouco também pode ser um sintoma de depressão. Depois há o outro que é alterações no apetite e no peso. Normalmente há um aumento de peso. Normalmente, um aumento de peso associado a uma ansiedade e uma falta de controle na alimentação. Eu disse num dos programas que fiz aqui que uma vez de manhã estava um pouco aborrecida com a minha filha, coisa de adolescente, não é? E que dei por mim a comer na 5ª fatia de pão. E estava a comer ali com uma ansiedade, estava aborrecido e estava a comer, e nem dei conta de que estava a procurar satisfazer alguma ansiedade através da comida. Certo. E então, a ansiedade e a depressão também podem estar associados com esta alteração no apetite. Muitas vezes nós vimos nos filmes, o namoro termina e a moça vai lá e pega aquele pote de sorvete e começa... Porque é a única coisa que lhe está a dar prazer. Certo, E é para satisfazer um cantinho do coração, eu digo, neste tempo, que está à procura de ser satisfeito, quer dizer, de algum prazer. Depois há uma falta de concentração. Muitas das pessoas deprimidas não conseguem concentrar-se durante muito tempo a fazer as suas tarefas. E que tem a ver um bocadinho também com aquela ideia de restlessness, de agitação. Certo. Começa uma coisa, mas depois já falta atenção para continuar. Certo. Depois temos também os sentimentos de culpa excessivos. Todos nós fazemos coisas más. Umas menos más, outras piores. Magoamos pessoas, fazemos erros, cometemos erros no emprego e sentimos mal, sentimos culpados. Mas, às vezes, este sentimento de culpa começa a tomar conta dos nossos pensamentos, começa a ser muito excessivo e que não há a capacidade da pessoa para dar a volta e para se sentir bem, eu errei, mas olha, para a próxima eu vou tentar não errar. E pronto. Há também a tendência, muitas pessoas que estão deprimidas, a terem pensamentos mórbidos, isto é, pensarem sempre em coisas negativas, incluindo o suicídio. Okay. Para muita gente, e digo-lhes que a depressão é muito comum, nós conhecemos pela história, por exemplo, pessoas como Winston Churchill. Foi um indivíduo que passou os primeiros anos da sua vida muito deprimido. Tinha um pai que não o tratava bem e que criticavam muito, etc. E ele criou sempre sentimentos muito negativos. E que muitas destas pessoas pensam que a única solução para os seus problemas é a morte.
Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, era um indivíduo que também passou por períodos de muita depressão na sua juventude e mesmo como adulto já, e que ele dizia que pronto, que não valia a pena, se a vida era assim, não valia a pena. E ele tornou-se no presidente dos Estados Unidos talvez mais famoso da história. Não é? Exatamente. E por último, um sentimento de cansaço. Eu lembro-me de um doente que eu tinha, que graças a Deus saiu da depressão, que sempre cansada a senhora, sempre com sono, esta senhora, mas não era com sono, deitada, mas a pessoa não dorme, muitas vezes não está a dormir, acorda, dorme, e um cansaço, não conseguia cozinhar, não conseguia sair à rua, fazer as compras. Graças a Deus esta senhora saiu da depressão. Portanto, temos aqui 9 sintomas e que é preciso tempo para um médico, para um profissional de saúde, se aperceber que a pessoa realmente está a passar por isto. E se a pessoa tiver 5 ou mais destes sintomas, é classificado como uma depressão grave. 2 sintomas é considerado como uma depressão ligeira. Ok, então, e o que acontece depois? Por exemplo, se a pessoa tem 5 desses sintomas, o que é o protocolo agora? O que é que devia fazer, não é? Talvez pudéssemos falar um bocadinho acerca da causa da depressão, porque nós temos que tratar a causa. O tratamento mais fácil, não indo pela causa, é tentar prescrever um antidepressivo e dar aquilo à pessoa e esperar que vá tudo ser resolvido. Mas, infelizmente, isto não resolve muitos dos casos, porque realmente pode fazer a pessoa sentir-se um bocadinho melhor, mas que eu acredito que nós temos que ir à causa. Não está atacando a causa. Atacar a causa. Atacar o sintoma agora, tentar fazer com que a pessoa se sinta um bocadinho melhor para poder ter a possibilidade, a capacidade de resolver indo à causa. A depressão é muito mais comum nos países ocidentalizados e parece-me que quanto mais a sociedade é tecnológica, isto é, com muita sofisticação tecnológica, parece-me que existe um vazio, um vácuo. Nós fomos feitos para viver em comunidade, em sociedade, com famílias. Eu um dia estava a ler um artigo escrito por um psicólogo que estava a analisar, por exemplo, uma comparação entre as comunidades rurais africanas e a nossa comunidade aqui nas cidades grandes. Não é? Certo. E dizia, por exemplo, nós aqui temos um problema, vamos para casa, estamos a pensar muito naquele problema, não falamos com muita gente, muitas vezes não temos ninguém com quem falar. Certo, lógico. Vivemos num apartamento que, pronto, estamos isolados, não é? Às vezes, infelizmente, muita gente já nem tem família ou não tem amigos e estamos ali a matutar naquilo e a sentirmos cada vez pior. E essa pessoa fazia uma comparação. Por exemplo, uma pessoa tem uma zanga com alguém no meio da aldeia lá na África, zanga-se com alguém, anda 10 metros, encontra logo outra pessoa, um amigo ou um familiar que olha para nós e diz, olha, não estás bom. Então o que é que aconteceu? Mesmo que nós não queiramos falar, já sabemos, sentimos que há alguém que já sabe o que é que se está a passar. Certo. E a pessoa vai dizer, mas diz lá o que é que se passa. Então desabafamos um bocado. Certo. E saímos, mesmo que continuemos zangados. Andamos mais 10, 15 metros, vem a criancinha que pergunta, então o que é que tu tens? E depois aquilo... Infelizmente na nossa sociedade isso não acontece. É uma sociedade de muito isolamento. E os pais com pouco tempo para os filhos. Passamos muito pouco tempo com os nossos filhos. Verdade. Eu uma vez li também uma citação que dizia: quer evitar que o seu filho entre na droga, vá almoçar com ele. Foi uma citação, foi uma frase muito poderosa. O que é que isso quer dizer? Que quantas vezes nós, pais, já pegámos nos nossos filhos de 7 ou 8 anos isso é verdade. E vamos os dois só, olha, vamos almoçar fora, vamos pescar, vamos passar tempo. Porque então vivemos neste grupo, nesta sociedade de muita isolação, muito isolamento. E depois com muita concorrência, muita competição.
E nós não fomos feitos para isto. Eu acredito que nós fomos feitos para vivermos em comunidade, para partilharmos os problemas uns com os outros, para não sermos tão criticados e tantas expectativas de nós. E quando isso não acontece, começamos a entrar em depressão. Deixa eu interromper aqui, uma pergunta. Existe alguma evidência que as pessoas que frequentam uma igreja têm menos depressão? Sim, há estudos que mostram que têm menos tendência a depressões grandes, graves, não é? Têm as suas tristezas, têm os seus problemas, mas que o apoio, e pensa-se aqui, pronto, aqui estamos... Eu sou cristão, sou adventista do sétimo dia, e eu acredito que Deus intervém diretamente, de uma forma que nós nem compreendemos, não sabemos, chamamos a presença do Espírito Santo, e que Deus tem uma influência direta nas nossas vidas. Certo. E eu não estou a falar só das pessoas que vêm à igreja. Há muitas pessoas, os telespectadores que estão em suas casas, que nem vão à igreja, mas sentem a presença de Deus nos seus corações. E eu acredito que Deus trabalha a esse nível. Deus é uma presença constante. Mas também, depois, a igreja, há o aspecto do apoio. Do uma vez por semana, quem vai à igreja regularmente, uma vez por semana, está ali com amigos, e sabemos hoje que o apoio social, de amizade, é das coisas mais importantes no tratamento da depressão. E que, infelizmente, muita gente não tem porque vive em isolamento. Há muitas outras causas para a depressão. Nós estamos a falar, eu estou-lhe a dar aqui a minha opinião pessoal de algo que eu vejo nos meus doentes, aquele isolamento, a falta de amigos, a falta de... a concorrência, a competição nesta vida. E depois também aspectos do estilo de vida. A alimentação tem muito a ver também com a depressão. Então existem causas assim, químicas? Há causas químicas, sim. E aqui há aquela pergunta que é: quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não é? Eu sei que foi a galinha porque Deus criou a galinha. Mas para quem não crê, então quem é que veio primeiro? É assim, a depressão, quem está deprimido tem níveis inferiores, por exemplo, no cérebro, de serotonina, um neurotransmissor muito importante, e que está mais localizado na parte frontal do cérebro, que é aquilo que tem a ver com o raciocínio, a capacidade cognitiva da pessoa. Ora, mas sabemos que quem tem serotonina mais baixa, por exemplo, está mais predisposto à depressão. Agora, quem é que causa quem? Eu acredito que é uma combinação dos dois. Se eu tenho muitos fatores na minha vida, o abuso, ou abuso verbal, abuso social, abuso emocional, concorrência, competição, tudo isto que me põe triste, e eu posso depois chegar a uma situação em que a minha serotonina realmente está mais baixa. Mas também há alguns fatores genéticos e algumas doenças que podem levar a uma baixa na serotonina que depois podem... Mas eu acredito que a maior parte dos casos são fatores do ambiente, digamos, fora de nós, que depois passam a ser parte de nós, que podem levar. Então. E há também alimentos que, por exemplo, hoje sabemos que a serotonina é fabricada, por exemplo, a partir de um aminoácido que é o triptofano. E se eu tenho uma alimentação pobre em triptofano, e já falamos nisso quando falamos sobre as soluções, então eu vou estar mais predisposto a uma depressão. Se eu não faço nenhum exercício físico, se eu passo muito tempo dentro de um edifício e que não me exponho ao sol, hoje sabemos que o sol é um dos tratamentos importantes, coadjuvantes, no tratamento da depressão. Interessante. Portanto, se eu descanso muito pouco, durmo muito pouco, eu também estou a pôr-me em risco. Portanto, há outros fatores. Há toxinas, por exemplo, há medicamentos que podem predispor a pessoa à depressão. As causas são muito variadas, mas sabemos que hoje há luz ao fundo do túnel e as pessoas têm que aperceber-se e perguntou-me há pouco o que fazer se uma pessoa tem uma depressão. É a pessoa sentir que não há... Se a pessoa tem sintomas que pensa que poderão estar relacionados com a depressão, vá à procura de ajuda. Então, em primeiro lugar, se reconhecer que aqui está um problema. É um problema, sim. E procurar alguém que possa... É um problema que pode ser muito debilitante. Muito debilitante. Uma pessoa deprimida é uma pessoa em risco. É uma pessoa que não produz tudo aquilo que podia produzir na vida. E é uma pessoa que precisa muito de ajuda. Não precisa de ser criticada, precisa de ser ajudada. Portanto, a identificação
é muito importante. E eu penso que a sociedade hoje está mais aberta para isso. Há uns anos era um estigma, a sociedade, certo, a doença mental. Certo, não vou porque vão descobrir coisas de mim que eu não quero e vão pensar que eu sou maluco. Não é nada disso. A pessoa vá à procura de ajuda. Vá à procura de ajuda, comece talvez com o seu médico, e digo já que a grande parte das pessoas que não vêm, que têm depressão, não vêm dizer, olha, doutor, eu estou deprimido. Vêm com problemas físicos. E que muitas vezes, indo um bocadinho mais fundo, descobre-se que nem a própria pessoa se apercebia, certo, que tinha aquilo. Certo. Portanto, é preciso identificar o problema. E depois, fazer a terapia, que for necessária. Muitas vezes é necessária a medicação para tentar elevar os sentimentos daquela pessoa, mas depois temos que passar também por alterações no estilo de vida. Mais uma vez, ao mesmo tempo, alterações no estilo de vida. Uma alimentação mais rica, por exemplo, em produtos de origem vegetal, etc. E do triptofano, é muito importante. Triptofano, que a base principal, por exemplo, encontramos na soja. Okay. É um alimento que é excelente, é uma excelente fonte de triptofano em nozes, em amêndoas. Portanto, são alimentos ricos nesse triptofano que podem levar, eventualmente, à formação de mais serotonina. Depois também temos os ômega 3, que também são importantes. Pode-se o óleo de peixe, mas há fontes mais seguras, como a semente de linhaça, as nozes, as amêndoas. Isso é importante, a pessoa prestar atenção a isso. O exercício físico, muito importante também. Meia hora, a pessoa sair. Mas o problema, é que muitas pessoas que têm depressão não apetece fazer nada disso. Apetece estar em casa, na cama, com o quarto escuro. E aquilo é um ciclo vicioso. Portanto, aqui a influência do terapeuta e a influência do apoio do grupo, da família, é muito importante. Essas pessoas precisam de ser encorajadas a sair, encorajadas a saírem dos seus quartos. É muito difícil isto, mas não podemos permitir que aquela espiral continue com os pensamentos mórbidos de suicídio, etc. Porque essas pessoas realmente estão em risco de cometer um suicídio. É muito grave. Depois também temos o descanso. É importante as pessoas descansarem bem. De certa maneira, precisam de um novo recomeço na sua vida. Certo. E precisam de ajuda a recomeçar a sua vida. Depois há coisas, por exemplo, como uma psicoterapia, a terapia comportamental que também pode ajudar a pessoa a conversar com um profissional para tentar resolver alguns dos problemas de base. E por último, mas que eu podia estar aqui a falar há muito tempo, eu penso que é preciso, acima de tudo, uma confiança em Deus. Sabemos que não estamos cá sozinhos e que Deus tem um plano para a nossa vida e que não nos quer ver deprimidos. Bons conselhos, Sr. Doutor. Procurar uma igreja, um estudo bíblico, sim, leitura da Bíblia, exatamente, da Bíblia, oração, em combinação com todos esses bons conselhos que o Senhor nos deu, conseguimos ver a luz lá no final. Ter um objetivo na vida, sabe? Muita gente, eu lembro de um jovem que estava num país europeu em que este jovem estava perdido. Certo. Fazia coisa que os pais não conseguiam perceber porque ele fazia aquilo. Inclusive a mentira e coisas assim. Um jovem que foi criado como um jovem cristão. Eu, quando ouvi a história, eu pensei, este jovem está perdido nos seus... Não tem objetivo na vida. Certo. Então este jovem decidiu passar uns tempos num continente muito mais pobre e a fazer serviço voluntário. Este jovem encontrou a vocação da sua vida. Não está lá só um ano agora, vai ficar mais 2 ou 3 anos. Que bom, né? E este jovem encontrou ali o sentido da vida. E o sentido da vida passa por servir. Certo. Não é servir-nos só a nós mesmos, porque há um espaço, eu acredito que quando eu vejo meus doentes, há um espaço no coração humano que só pode ser preenchido pelo serviço pelo próximo. Interessante. E por reconhecer que não estamos cá sozinhos e que somos filhos criados de Deus. E esse espaço, o serviço ao próximo, ajuda muito. Nós temos de sentir úteis, que temos valor, porque se nos sentimos que não temos valor nenhum, que estamos cá, então para que cá estar? É lógico. E as pessoas sentem, e depois, sabe, o suicídio é uma coisa...
não comete suicídio quem está contente. É quem está profundamente magoado e sente-se inútil e que não tem esperança. E a esperança vem quando nós começamos a servir outros. E ter um propósito. E ter um propósito de vida. E que Deus tem esse propósito para a nossa vida. Eu acredito nisto. Acredito isso com paixão mesmo. E eu vejo as mudanças que ocorrem na vida dos meus doentes, que como todas as formas de tratamento, à volta deste serviço, o servir o próximo, tem faz um sentido, todo o sentido na vida. Muito obrigado, Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por os bons conselhos que nós ouvimos hoje. Nós pedimos por cada telespectador, aqueles que, quem sabe, nesta hora estão passando por essa depressão, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa os encaminhar da maneira certa. Pedimos pelos familiares, quem sabe, de alguém que está com depressão, que eles possam ter a sabedoria e o amor para ser uma fonte de ajuda para que essa pessoa esteja com cada telespectador. Continua abençoando o Dr. Viriato, nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós gostaríamos hoje de oferecer para os nossos telespectadores a revista Saúde e Lar, uma revista repleta de bons conselhos para a sua vida. Será uma oferta gratuita do Está Escrito. Está aqui a informação necessária para pedir a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Bem, Dr. Ferreira, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Os seus conselhos são sempre excelentes. É sempre um prazer estar consigo. Obrigado. Amigo, lembre-se do nosso website. Você pode assistir esse programa lá, www.estaescrito.ca, e todos os outros programas do Está Escrito. Até a próxima semana. Espero que você esteja conosco. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.